E o Coringão venceu de goleada ontem lá na Arena Castelão, 1-0, isso mesmo, uma goleada, 3 pontos pra nós, ajuda a subir aí na tabela, quebramos um tabu ali de 6 anos sem vencer lá na Arena Castelão, o time do Ceará, e vitória importante para dar mais confiança pro time que vai já neste sábado entrar em campo de novo contra os Tricas lá no Morumbis. Então vamos ver aqui os comentaristas falando sobre essa vitória importante do Corinthians e também sobre esse próximo desafio que vai ser o Clássico Paulista. Vou dar os créditos aqui ao programa Os Donos da Bola, vou deixar o link na descrição desse vídeo, mas antes já chega aí deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativa o sino e já deixa aí o seu comentário, o seu palpite para o próximo jogo. Vamos lá para o vídeo. Dá uma olhada, o Carrilho chegando em velocidade. Thales Magno. Isso é legal, velho. Isso é legal. Souza. Então, mas pode soltando devagarzinho, dá uma olhada, ó. Parabéns ao Thales Magno que segurou para não ficar impedido, hein? Houve um erro aqui já do... Não sei quem que é aqui, esse menino do Ceará que vai dar o bote. Se ele corre ali com o Carrilho, provavelmente ele tiraria o cruzamento do Carrilho, mas como ele não tirou, o mais importante do jogo de ontem foi a vitória. Não foi um grande jogo do Corinthians, nem do Ceará, foi um jogo ruim de se ver. Mas o mais importante com tudo isso que o Corinthians está vivendo é uma vitória. Mas você assistiu do São Paulo? Assisti. Foi bom? O primeiro tempo... Futebol 90 minutos. Eu sei, o primeiro tempo o São Paulo até que foi bem. Tá mas bom. voltando pro Corinthians, então. O mais importante, depois de cinco jogos sem vencer, é você vencer o jogo e provavelmente você dar confiança aos jogadores que entraram, o Thales Magno, né, que entrou muito bem, o Guinegão, né, que como você falou, próprio... Foi um cara aguerrido, tá louco, correu. Esse moleque correu, é brincadeira, irmão. Eu acho que tem que ser isso mesmo, né? Tem que ser na vontade, quando não se tem tanta qualidade. Eu falei pra vocês que o Corinthians não perdia o jogo ontem. Você falou ontem, eu lembrei. Esquece, irmão. Nessa situação, esquece. Eu lembrei quando você falou e, pô, numa semana de um clássico ainda, você ganhar um jogo é importantíssimo. Além disso aqui, Andrei, pra você que tá ligado, pra sua mamãe que tá lá em Petrópolis, lugar maravilhoso, né? Qual a ideia de uma vitória, 3 pontos, eu respiro, e aí eu enfrento o São Paulo já no sábado, 9 horas, com a volta do Memphis, e não do Yuri Alberto, que não vai estar. Craque, boa tarde pra você, pra quem tá nos acompanhando aqui na tela da Band. Uma vitória que dá um alívio, como o Souzinha falou aqui, era um momento de vencer, era um momento de somar 3 pontos na tabela, até por conta de todo o momento que o Corinthians está vivendo fora de campo, dentro de campo também, vários jogadores questionados. Eu lembrei também de você falando na última vez que eu estive por aqui, craque, do Héctor, né, do Toreiro, que não joga mais. O Guinegão passou à frente dele. Os dois jogadores do Corinthians que estavam emprestados para o Ceará, que são titulares por lá, jogariam se tivesse por aqui, né? O Pedro Henrique e o Pedro Raul, e o Héctor é o último. Então, a montagem desse elenco foi como o Corinthians gasta dinheiro muito ruim, né? Exato. Pedro Henrique, Pedro Raul e Héctor Hernandes. 3 jogadores. Sabe quem que dá para contratar? O Pedro. É isso, né? Colocar o que os 3 ganham, você dá o salário do Pedro. Então tem essas questões. Então essa vitória é justamente para trazer o Corinthians para sair desse sufoco e vir encarar um São Paulo. Né? Exato. Sufoco momentâneo. E encarar um São Paulo que também está passando por um momento de turbulência, de crise. Empatou fora de casa, né? Mas chegou a tomar a virada dentro do jogo, no finalzinho consegue fazer o gol de empate e o São Paulo precisando vencer também desesperadamente porque está próximo da zona de rebaixamento. Então vai ser um clássico interessante no próximo final de semana. Qual a ideia, Veloso? Primeiro, de você vencer um time que todo mundo achava que não ia ganhar, 95% das pessoas, dos comentaristas, que está tudo bem, é só palpite, né? O meu também é só palpite. Não, o meu não é palpite, não. O meu é porque eu joguei, o meu é porque eu sei a história do Corinthians. O meu é porque eu vesti a camisa do Corinthians há 5 anos. 228 partidas, 86 gols, títulos, e você sabe como que é. Aí não é a torcida que ganhou esse jogo aí, não é a torcida. Aí é a camisa e a camisa. Porque se você olhar o jogo, os 90 minutos, é a mesma coisa de você chegar em casa e você encontrar, tipo, o café frio, certo? Ou o pão duro. Tem gente até que gosta. Mesma coisa isso, eu ia falar outra coisa. Melhor, estou mudando o meu vocabulário. Não foi bom? Foi bem agora. O café frio e o pão duro. Igualzinho. É um jogo horrível. Mas a camisa do Corinthians é tão forte, que jogadores medianos, eles conseguem sobreviver. Até quando isso? Porque isso é momentâneo, Veloso. É o trabalho que o Dorival precisa fazer com esse grupo, porque falar em reforço nesse momento a gente sabe que não vão vir, né? Ele pode, é mais arriscado o Corinthians perder alguns jogadores, né? No caso até do Garro, do Yuri,
e do Bidon do que trazer uns reforços que venham ajudar o Corinthians nesse momento e o próprio treinador. Então o Dorival sabe que vai ter que trabalhar, já até falou que vai olhar mais para os garotos. O Guinegão foi um caso, né, de dar oportunidade para esse garoto para entrar e ir sentindo e conquistando espaço, né? E sabe que tem que Eu acho que é muita responsabilidade para ele. Sabe por sim, quê? mas ele não tem opção, o Dorival. Então, por exemplo, eu no segundo tempo eu colocaria o Carrilho no lugar dele. Porque o Carrilho foi atacante. O cara, você viu o que ele fez. O Carrilho mas eu não sei o que acontece com você, Carrilho. O Carrilho entra bem, ele não tem jogado bem. Eu até falei antes desse jogo. Eu acho que ele tá mal fisicamente. Falei que eu acho que ele é craque de bola. Ele é craque de bola, Veloso. Muito mal contra o Bragantino. Não, mas ele fisicamente. Muito mal contra o Bragantino. Jogador igual o Carrilho, que tem mais de 30 anos, e que era atacante, virou meia esquerda, meia direita. Se ele não tiver abacaxi. Não, para jogar no meio. É isso. É aquele negócio que hoje em dia é do box to box, né? Ele tem que ir nos dois lados, tem que chegar lá na frente e tem que voltar aqui É igual atrás. você, quando você. estiver bem. É igual você. Não, eu tô bem. Você vai nos quatro cantos. Eu tô bem. Tá bem, Veloso? Vou no ataque e Você vem vai na na defesa, vai de lateral. Defesa, ataque, cruza. todo. Você cruza, defende. Sim, claro. Você tá bem, Veloso? Ataco, box to então box. comenta. Ataco, então. E o Carrilho precisa realmente ter essa condição, que parece que esse período de férias aí atrapalhou e não voltou bem. Agora foi pro banco. Mas você vê, uma jogada técnica dele. Resultou Não, ele é bom. em quê? Ele tem capacidade Gol, técnica. pô. Ele tem capacidade técnica, tanto que fez a jogada do gol, embora tenha sido uma lambança ali da defesa do Ceará. Mas Bem, aconteceu. Veloso, isso acontece também no gol do Palmeiras. E tem ganhar lambança, fora de casa. Do São Paulo tem lambança. Claro, do Flamengo tem lambança. De todo mundo, cara. Você viu o gol do Neymar ontem? Não teve uma lambança na zaga que foi com a bumbum lá em cima do Rossi? Se sai um pouco, mas aí teve o Neymar que é craque. Né? Grande Neymar, hein? Que fase que você tá aí, Neymar. E aí? Agora, o resultado foi importantíssimo. Você ganhar 3 pontos fora de casa, o Corinthians que vinham caindo. Recuperou, né? Recuperou a derrota. Ainda não, porque você disputou. Bragantino em casa perdeu. Disputou Vitória e empatou. E disputou Grêmio, você empatou. Então, de 9 pontos, eu ganhei 2. Aí você coloca, de 4 jogos são 12, eu ganhei 4. Não, ganhei 5. 5 pontos. É muito pouco ainda. Isso matematicamente. Mas o resultado ontem foi importantíssimo para sábado, Souzinha. Ou não? Com certeza. Você vence um jogo numa semana de um clássico, né? O Thales Marcos, que a gente tem criticado tanto, que tem jogado mal. Tava um tempão sem marcar, sem né? marcar, Desde fevereiro. Desde fevereiro sem marcar. Você volta e faz gols. Outro jogador ontem que jogou muita bola também foi o Garro. O Garro articulou bem o jogo. Agora o José Martins eu gosto do José Martins. Esse é tipo de jogo para ele. Esse é né? Corinthians, irmão. Tipo de Você é jogo pra Corinthians. ele. Você é jogador Corinthians. Agora, a minha crítica ao Dorival é que está muito tempo no Corinthians já e demorando a achar o time. Muda muito o time, tira Carrijo, bota Carrijo. Ah, mas ontem ele foi bem, meu. Foi bem. Pô, botou o Charles. Não, mas com a situação, tecnicamente, que o time não tem velocidade. E tecnicamente é um time fraco, sem o Memphis e sem o Roberto, ele foi bem pra caramba, o Pica-Pau. Foi bem que venceu o jogo, mas quem fez a jogada do gol? O cara que tem qualidade. E o cara só adquire ritmo. Mas quem colocou ele pra jogar? Ele que jogou. O que eu tô dizendo é que é um jogador O que você tá tem dizendo? titular. Não sei. Você só vê coisa ruim do Corinthians. Não, tô vendo coisa ruim. Não, você vê aqui se coisa ruim, não pode bar, você vê coisa ruim. Na Casé TV. E no São Paulo você só vê coisa boa. Não, claro que tá não. tudo bem com o Lucas lá, Não, né? claro que não. Tá tudo bem com o Luciano. Tá tudo bem também com só acho que os atacantes do São Paulo. Tá maravilhoso. Eu acho que no São Paulo falta clareza com o torcedor. Por que você gagueja quando você Não. vai falar do São Paulo? Não, O que é? não, Os gagos da bola acabou, velho. Não tô gaguejando, não. Eu acho que falta clareza do São Paulo. O Lucas mesmo falou que voltaria depois da Copa do Mundo de clubes. Já acabou a Copa do Mundo do clube e ninguém sabe o que vai acontecer. Então a gente Não é a fica Copa nisso. do Mundo desse ano, senhor. É então- que você não entendeu. Então- É igual o André Sanches falou. então- Tá aqui, ó, ao estádio. Essa Tá mania- aqui, ó. Então Tá pago o estádio, eu tive que voltar. E vou dar nomes ao boi. Tá aqui. Quando a Sabe gente- quanto que valia o estádio? Vocês sabem ou não? Na ata que eu tenho. 338 milhões. O estádio custaria do Corinthians. 338 milhões. Com um acréscimo até 350. Quanto que deve hoje? 706. É cartão corporativo, é o estádio, são os jogadores, é pressão, é dívida. Aí, Juros. é juros em cima de juros, e esses caras querem ficar no poder ainda. Parabéns às 9 pessoas que votaram para a expulsão do André Sanches. E aí, Andrei, qual é a ideia que você tem da volta do Memphis? Quem sair para você? Se o Carrilho ganha de novo a posição titular para enfrentar o São Paulo, que, diga-se de passagem, tá numa draga desgraçada de identidade, tá numa draga de tecnicamente, de contratar jogadores ruins, de entender
que não é esse São Paulo. Se vocês não conhecem o São Paulo como eu conheço, eu morei lá quase 8 meses. Eu sei a história do São Paulo, porque lá na posse, Mário Lala, Dedo, Jorge Leme, que está no céu, meu pai, São Paulino, todos São Paulinos. E a história do São Paulo ela é tão maravilhosa, irmão. Meu irmão Richard, que está no céu. O São Paulo é tão incrível. Um time que tem o Morumbi, estádio particular. Um time que teve grandes jogadores. Para mim, o maior de todos é o Rogério Ceni. Seu Gino, segundo o artilheiro. Serginho Chulapa, Caré. Isso sim. Mas a história do São Paulo não é só os jogadores. É como era administrado. Como democraticamente o São Paulo sempre foi forte. Sempre foi exemplo para os países aqui, democraticamente. Olha o que virou o São Paulo. E vocês não acham ainda. E vocês acham que ainda está legal. Não está legal. O que você pensa em relação a Corinthians e São Paulo e do que o Corinthians fez, meu querido Andrei? Vai ser um clássico interessante, craque, porque a gente tinha um Corinthians pressionado antes do jogo, São Paulo também, né? Mas o Corinthians vem de uma vitória e o São Paulo de um empate. O São Paulo vai para esse jogo precisando dessa vitória diante do Corinthians, e eu falo sempre, né? Vitória em clássico acaba mudando o ambiente dentro do clube. No ano passado, por exemplo, o Corinthians teve aquela sequência maravilhosa de 9 vitórias no Campeonato Brasileiro, depois de uma vitória num clássico diante do Palmeiras. Então, isso é o que pode mexer. Você me perguntou do Tales, né? Ou do Memphis voltando. Na verdade, o Memphis voltando. Acredito se o Carrilho vai ficar de titular. Acho que o Carrilho fica e o Tales saia. O que saiu machucado. Machucado, né? Então é um problema pro Corinthians. O Mateuzinho também, né? Se eu não me engano. O Mateuzinho tomou o terceiro. Tomou o terceiro cartão. Você pediu ontem? Nossa, eu pedi para Nossa Senhora de joelho e ela me atendeu. Ela me atende em tudo, diga-se de passagem. Então acho que sai o Tales, volta, né, o Memphis, e aí tem que ver quem vai ser essa composição de ataque do Corinthians para esse jogo diante. Se volta o Romero ou o Guinegão ganha essa posição. E por sinal, Félix Torres, né? Vai ser ele. A de lateral. Sim. Nem inventa, Léo Maná, hein? Sim. De Deus, hein? Pelo amor de Deus, hein? É o seguinte, o Thales Magno falou aí, do Dorival Júnior falaram aqui pra nós. Aí pro Tocha, pra você escutar, hein, Tocha? Bem, eu acho que nós temos que tirar o melhor de cada jogador. O Carrilho, comprovadamente, nós tínhamos uma sinalização do departamento físico do clube que a melhor condição seria que o aproveitássemos na segunda etapa. Eu acho que ele entrou num momento importante, que nós estávamos precisando de um fôlego novo. É um jogador de jogadas coordenadas, organizadas, executou uma função muito importante hoje. Que peso essa vitória tira de você e do Corinthians? Porque a fila de desculpas na internet para o Thales Magno está grande. Eu acho que existe um momento certo para todas as coisas. A única coisa que a gente não pode é deixar de guerrear, deixar de trabalhar, porque uma hora ou outra a chave muda. Nós jogamos no Corinthians porque sabemos do nosso potencial, não só eu, como toda a equipe. Eu sei que estamos no momento de ganhar, independente de como seja. Então, acho que essa vitória traz um alívio, mas não um alívio para baixar a cabeça, é aquele alívio que sabe que a gente tem um potencial para estar lá em cima, buscar cada vez mais vitórias, mais gols. Então, não só eu, como toda a equipe está aliviado, mas vamos continuar trabalhando para ganhar mais jogos. Vamos lá, dane-se a fila de internet, de rede social, que os caras escreveram ontem, ninguém lembra hoje. A gente tem que entender, né, que mídia social, ela é importante, tem coisa ruim, tem coisa boa, mas, desculpa, se um jogador de futebol, ou se eu, se vocês se preocuparem com cambada de vagabundo que tem em mídias sociais e que usam daquilo para não sair de casa, e quem é jogador de futebol se preocupar mais com isso, e quem comenta jogo e quem é apresentador, não deveria estar aqui, e muito menos jogador de futebol. Dane-se as mídias sociais, que se explodam as mídias sociais, diga-se de passagem. Qual a ideia do Thales Magno? Que a gente sempre falou aqui que ele é bom de bola. O que faltou para ele, ou o que falta para ele, tecnicamente? Essa é a pergunta do craque Neto pro Veloso, pro Souza e também para ele. O que precisa o Thales Magno? Ser mais veloz pelo lado esquerdo, entrar mais por dentro, sair e bater pro gol como ele fez? Qual que é a parada? Dane-se as mídias sociais. Tira o do ar. Aqui pras mídias sociais. Aqui pras mídias. Vai aqui, ó. Vai tomar no olho do caju. Então, sobre o Thales Magno, vamos falar sobre o Thales Magno. O Thales Magno esse ano não está jogando bem. Gostei. Esse ano não está jogando bem.
O Thales Magno, no ano passado, estava pedindo passagem. Muitas vezes era um jogador que merecia ter mais espaço, ser até titular em muitos jogos, porque ele estava muito bem. Mas esse ano não. Esse ano não. Eu não sei se perderam o time dele, se ele perdeu a motivação. Mas ele teve ele ficou com pneumonia. Pneumonia. Mas não, bom assim, menino, hein? Mas a bola dele tá muito curta. Muito curta, muito abaixo do que ele pode apresentar e do que ele apresentou no passado. Aí depende dele, né? É com ele, aí é com ele. É com você, irmão. Aí não é treinador, é com você, velho. Precisa voltar a jogar para buscar um espaço no time. Ele fez isso ano passado e não conquistou. E esse é o momento que você deveria ser o titular e fazer gol sábado. E aí tendo peito, tendo firmeza, tendo aquilo que você tem de categoria, Thales Magno. O que você pensa disso, meu querido Souza? Que eu acho que com ele perderam o time. Tá com tênis invocado, hein, Souza? Todo dia, hein? Eu acho que com ele perderam o time. O que é time, Souza? Perderam o tempo certo de colocar ele para poder jogar, entendeu? E por que você fala tempo? Você mora nos Estados Unidos? Não sei se você fala inglês. Não, é que a galera... Não, a galera, eu quero que você exploda, galera. Eu sou speaking. Então perderam o tempo. Tempo? Que é espanhol. É português, cara. Tá bom, então... Poxa, perderam o como é que é tempo em francês? Você morou na França? Não, mas eu não moro lá mais, não. Já aprendi. Mas você mora nos Estados Unidos pra falar time? Que time? Quem que inventou essa desgraça? Eu também não sei, não. Então fala tempo, irmão. Vai ficar bonito, então eu vou falar tempo. Eu acho que perderam o tempo certo de colocar para jogar. O Thales não é um jogador intenso, como o Dorival quer. É um jogador que tem que ter a bola, tem que ter ritmo de jogo. Não está jogando bem, essa é uma realidade. Entrou muito mal nos jogos que entrou. Está muito disperso, meio sonolento. Isso. Ontem errou uma bola dentro da área ali que não se pode perder. Tem que mas acho que ele tem que ter uma passada a mais. Exatamente. Mas ali você tira, filho. Exatamente. Tem que ter a hora de proteger, tem que ter a hora de quebrar a bola. Então está um pouco disperso. O Dorival está tirando. Sonolento, entendeu? Não tá. Acho que está no mundo da lua, às vezes. Para a bola, está jogando sozinho. E tem que estar mais ligado. No mundo da lua é o Tony Fagundes. O pessoal que fazia lá na TV Cultura, não é? Voltou, inclusive. Voltou, que é legal pra caramba, eu adorava ver. Tem que estar mais ligado, mas foi um jogador importante, fez o gol da vitória. E a gente sabe que um jogador assim, ele precisa fazer gol, ganhar confiança. Por exemplo, ele sem o Alberto, ele tem que jogar com o Memphis pra você, meu querido Andrei? É uma boa opção de ataque, craque. Os dois com muita habilidade, né? Tanto o Memphis quanto o Thales Magno. A gente talvez peque aí com um pouco de intensidade nesse ataque, né? Como o Souzinha disse, o Thales peca um pouquinho ali nessa questão da dinâmica, mas eu acredito que compense, né? Com essa questão da habilidade dele. E o Memphis, a gente sabe, tem uma qualidade gigantesca, mas não vai ser aquele jogador que vai voltar pra marcar lateral, né, Souza? Então, é o Romero. Então, exatamente. Então a gente tem que ver qual é a composição desse ataque que é o Dorival. Por favor, ajuda o caminhão lá, que o cara tá querendo entrar aqui. E o cara não tá conseguindo. Vai lá, Java. O caminhão tá entrando ali. Vai lá dar uma ajuda pro cara ali no caminhão ali. Isso, vai lá. É o seguinte, ó. Bota o parpite dos caras da Sport TV. Vamos lá. Alex Cobar, que era comissário. Sabia? Não sabia. Era comissário, é um baita do apresentador. Sou apaixonado por ele. Ceará. André Lofredo. Esse, pra mim, é um dos melhores comentaristas que tem nesse país. Pra mim, é um dos caras mais firmes que tem, eu adoro André Lofredo. Felipe Diniz, nosso parceiro da Central, né, Cascão? Da Rádio Central e se tornou um grande apresentador. Aí, quem que é esse cara aí? Fred Bruno, apresentador do Globo Esporte. Não conheço, velho. Não sei quem é, você sabe quem é? Parmeira. Tinha um canal famoso na internet. Mas ele tinha um outro nome, Bruno, né? Não, Fred Bruno, na realidade era conhecido como Fred Desimpedidos, que era da onde ele fazia parte. Era só Fred. Ah, que fez uma aposta comigo de falta, não foi? Exatamente. E que eu, Que meteu 8 no jogo. Ele meteu 8, eu disse que 13. Né? O Cascão, vamos botar essa um dia aí, abrir um dia. Fred, Ceará, gato mestre. Deve ser alguém muito anticorintiano. Aí, a Jéssica, gosto pra caramba dela, comenta muito bem. Aí vem Joana de Assis, sou fã incondicional da Joana de Assis. Esse aqui eu não sei quem é. Quem que é ele? Thiago Medeiros. O que ele é? Ele é... Apresentador? Apresentador do Globo Esporte. Apresentador empate. Alguém votou no... Vocês sabem... Deixa eu aqui. Vocês sabem o que é Corinthians? Você sabe o que é Corinthians? Você sabe o que é Corinthians? Você sabe o que é Corinthians? Você sabe, gato? Ô, gato, vem aqui vem cá. Deixa eu tampar aqui. Vem cá, gato. Vem cá, gato. Aí, gato, o que a gente faz com o gato? Pau no gato, não é? Não pode nem cantar a música. Tirei o... Não pode mais cantar pau no gato? Não pode mais cantar? Ô, gato mestre, deixa eu falar pra você. Aqui. Aí, Fred, você não sabe o que é Corinthians, Fred? Você era corintiano?
Não, é Quem Palmeiras. sabia? Não, ele era corintiano. É Palmeiras. Ele era Corinthians. Tem foto dele com a camisa do Corinthians. Ele era Corinthians, virou Palmeiras. É isso que vocês são. Vocês acham que 51 é título? não. Ele era Corinthians. Tô falando pra você, Veloso. Pode ser. O Palmeiras mandou um. Pode ser. Você não Palmeiras, acredita comigo? Palmeiras Era mandou um Corinthians. passe pra ele, aí Fernando mandou. Diniz, Bugrino, maravilhoso. André Lofredo, você é o melhor, André Lofredo. Aí, Alex Escobar, ninguém votou no Corinthians. Por que ninguém vota no Corinthians? Porque o Corinthians ontem era azarão. Era um azarão. Era azarão, o Ceará Falar era com você, favorito. Veloso. Falar com você de verdade. Ah. O Corinthians nunca vai ser azarão, mesmo com o time ruim. Eu queria ter a confiança Escuta do que eu tô falando pra Dorival. você. O Corinthians nunca é azarão, mesmo com o time ruim. Olha, eu queria ter. Nunca! Se eu tivesse a confiança do Dorival, eu tava voando, viu? Vamos lá! Muito bem, como eu falei no início desse vídeo, vitória importante pro Coringão, 3 pontos que somamos aí na tabela. Corinthians subiu para a 9ª posição no campeonato, está ali com 19 pontos. E eu vou dar uma última notícia aqui, onde o Dorival ele revela que ele pediu 4 reforços para o Corinthians. Aí ele diz assim, ó: quando acertei com o Corinthians, em especial ao Fabinho, acertamos que precisaríamos de pelo menos 4 jogadores para acrescentar ao nosso grupo de trabalho. É natural que temos muitas dificuldades em razão dessas mudanças todas que vocês estão acompanhando no clube, a saída do presidente Augusto e a chegada desse presidente que está à frente. Ele está tentando desenvolver e dar sequência às contratações, porém elas ficaram um tempo paradas em razão desse problema que tivemos. O Fabinho está trabalhando para que alcancemos alguns nomes. Perdemos alguns no meio do caminho em razão da espera que tivemos que ter, detalhou o treinador. Falando sobre a promoção de jovens da base, devido à escassez do elenco corintiano, Dorival destacou a necessidade de buscar soluções internas. O atacante Guinegão, de 18 anos, teve a primeira oportunidade como titular contra o Ceará, também da base. O meia Dieguinho e os atacantes Kaique e Cauê Furquim estiveram entre os relacionados. O Corinthians não pôde contar com Yuri Alberto, ainda em recuperação de uma fratura em uma vértebra na região lombar, e Ángel Romero e Memphis Depay, ambos suspensos. Aí aqui o Dorival fala o seguinte: tenho que passar ao torcedor certeza e esclarecer esses fatos. Os jovens precisam de amadurecimento. Todos sabemos que o Corinthians precisa de mais alguns nomes que venham reforçar o grupo de trabalho. Já falei a semana passada, falo agora, e o mais importante é focar em quem aqui está agora. Tenho que ser leal com o nosso treinador, para que saibam a nossa realidade e os nossos problemas. Estamos trabalhando para buscar soluções internamente. Perdão, isso aqui não foi o Dorival que falou. Quem falou foi o Fabinho Soldado. Nessa janela de transferência, o Corinthians se despediu dos meias Igor Coronado e Alex Santana e do atacante Giovani, mas ainda não fechou nenhuma contratação. A falta de dinheiro tem sido o maior empecilho para a contratação de atacantes de beirada. O Corinthians fez propostas de 3,5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos de Biel, mas o Sporting de Portugal queria 7 milhões de euros por 90%. O Timão desistiu do negócio. O Corinthians recebeu ainda a oferta do centroavante Carlos Vinícius, livre após deixar o Fulham da Inglaterra, e iniciou conversas, mas não avançou por ter atacante de lado como prioridade. Houve outras negociações mantidas em sigilo, frustradas por desacerto financeiro. Com fama de mal pagador, o Corinthians enfrenta resistência para pagar de forma parcelada. Os clubes querem receber à vista. É complicado, né? É isso, eu não vou continuar lendo aqui não, mas essa é a situação do Corinthians. O Corinthians, por ter essa fama aí de não pagar as negociações que fez, algumas que fez anteriores, então os clubes que negociam com o Corinthians querem todos receber à vista, e à vista impossível. Mas enfim, essas são as últimas notícias do Corinthians. Eu vou ficando por aqui. Se inscreve aí no canal se você não é inscrito, ativa o sino, deixa seu like e o seu palpite para o jogo de sábado, Corinthians versus Tricas, lá no Panetone. Tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians.